E aí, galera? Hoje nós vamos falar sobre o escritor Ariano Suassuna, a sua importância para o teatro contemporâneo, o grande papel de Ariano para a literatura, as heranças que Ariano resgatou da Idade Média, criando um movimento, o movimento armorial. Então vamos bater um papo e o foco da aula da gente de hoje será a obra O Alto da Compadecida. Vamos lá? Meus amores, eis o grande Ariano Suassuna. Eita cabra arrochado! Ariano Suassuna nasceu em João Pessoa, Paraíba. Muitos acham que ele nasceu aqui em Pernambuco. E isso se dá porque a família de Ariano, não é, mudou-se para o interior de Pernambuco, depois do assassinato do pai do escritor, na época da Revolução de 30, que vocês estudam em história, não é, lá com Getúlio Vargas e aquela coisa toda. Então, ele cresceu aqui, né, em Pernambuco, ele fixa raízes aqui na nossa terra, tá certo? Vai casar, construir família, toda uma história. Então, realmente, ele também se sente pernambucano. Então, é muito comum as pessoas fazerem essa associação. E foi da infância do nosso dramaturgo que ele recolheu, gente, os casos e as histórias que mais tarde seriam utilizadas para as suas peças, para os seus poemas e para os seus romances. E, obviamente, galera, bebendo das fontes da literatura de cordel, hein? A literatura de cordel é bastante privilegiada na literatura de Ariano Suassuna, seja no resgate das histórias da literatura de cordel ou, inclusive, né, com o encontro com a xilogravura, tá certo? Que é algo típico, né? Uma arte típica ali concentrada e encontrada junto com a literatura de cordel, né? E também, né, dentro do âmbito da temática, a gente encontra aí, ó, Ariano resgatando a questão do homem do sertão, tá certo? Temas como cangaço, não é? A questão cultural do povo nordestino, seus problemas sociais. Então, é realmente desse espaço que nasce a grande produção de Ariano. Ele que foi defensor da cultura popular brasileira e visou sempre marcar com traços fortes a ideia de identidade nacional do Brasil. Ou seja, né, em meio à miscigenação étnico-cultural presente na sociedade nacional, Ariano era, né, um defensor nato da nossa cultura. E olha aí, preste atenção, ele realmente tem uma certa xenofobia. A gente até brinca muito com isso. E há vários contos e causos de Ariano para a gente, né, poder retratar e brincar um pouco com essa questão aí do Ariano e da cultura popular brasileira, ok? Mas, Kelly, eu soube que Ariano criou um movimento chamado Movimento Armorial. Sim, galera. Ariano Suassuna realmente, né, é o grande cabeça, né, o grande líder desse movimento que vai ganhar, né, uma notoriedade em âmbito nacional e internacional fortíssima, tá? De 1969 a 1974, Suassuna atuou como diretor do Departamento de Extensão Cultural da UFPE e foi com apoio desse departamento que ele, ao lado de outros artistas, criou o Movimento Armorial em 18 de outubro de 1970. Inclusive, tudo começou a partir de um projeto de extensão da universidade, não é? Em que vários alunos, inclusive, pesquisando, né, resgatando, trouxeram aí à tona esse interesse por, presta atenção, fazer a fusão, meus amores, unir a nossa arte popular, o nosso elemento típico nordestino, com uma arte erudita,
o resgate, por exemplo, de uma arte, né, medieval, resgatando elementos, até mesmo, por que não, da cultura greco-romana, de alguns elementos da comédia dell'arte, por exemplo. Ariano Suassuna, não é? Ele vai fazer o sertão nordestino ganhar um novo olhar, uma nova perspectiva, tá certo? Valorizando a riqueza cultural e artística do nosso povo. É muito legal. E é justamente por causa deste movimento armorial que algumas obras de Ariano Suassuna vão ser singulares. E entre elas, obviamente, está o Alto da Compadecida, escrito em 1955, hein? Olha aí, foi esta obra que praticamente projetou Ariano Suassuna para todo o país. O caráter popular, como nós já afirmamos a partir do armorial, presta atenção, galera, armorial, não esquece essa palavra, hein? O contato do erudito e o popular. E lembrando que o popular é o nordestino, tá certo? O caráter popular e moderno da peça levou à imediata identificação dos espectadores e do público leitor. Sem dúvida, uma das maiores qualidades do texto é a linguagem coloquial e o regionalismo nordestino, certo? A peça reúne elementos da literatura popular, tá certo? Com a herança cultural dos altos medievais. E é aí que fazemos o nosso encontro. Por quê? Porque estávamos falando a aula, né, anterior de Gil Vicente. Gente, a influência imediata, assim, de cara, claro que é com Gil Vicente, até porque nós temos um alto, resgatando fera, resgatando o meu amor. Alto é uma peça teatral, ok? Com fundo religioso e crítica social. A peça aproxima-se também do gênero picaresco, por causa da presença de João Grilo, que é um típico anti-herói, certo? É aquele personagem popular, que é um misto de esperteza com ingenuidade, tá certo? E que acrescenta um caráter cômico à nossa peça. Ou seja, ele se identifica com os pícaros tradicionais da herança da literatura ibérica. Então vejam justamente aí o armorial acontecendo. O protagonista, como todos sabem, dribla a má sorte de uma vida de pobreza e fome no sertão nordestino. E para isso, ele vai utilizar o quê? A esperteza, as trapaças, sempre ao lado do seu fiel e bom escudeiro, Chicó. Por isso que alguns chegam, inclusive, a relacionar, né, essa peça, essa configuração aí, até mesmo com a história do Dom Quixote de La Mancha e Chanso Pança, né? Existem alguns escritores que fazem essa conexão, essa correlação, tá? Então, isso é bem interessante você já ficar atento. Olha aí, outras pontes, outros resgates que a gente pode encontrar nesta obra. Lazarillo de Tormes, tá certo? E isso lhe dá uma conexão, tá certo? Com a própria identidade por meio da linguagem regionalista, porque a linguagem sempre é típica do Nordeste, mas existe também, né, aquele pitoresco e aquele tom pícaro, tá certo, que a gente comentou. Então, outro aspecto também é a recriação dos personagens espelhada, né, a recriação espelhada na comédia dell'arte italiana, tá certo? Então, esses personagens que vêm, eu pego aí o resgate da literatura universal e somo, né, com o contexto nordestino. Então, vejam quantas coisas legais a gente está observando que podem e que aparecem, na verdade, dentro da peça O Alto da Compadecida. Agora, vamos pegar algumas influências de histórias nordestinas. Gente, olha só. A influência dos romances e histórias populares nordestinas fica evidente em passagens como,
Você vai lembrar comigo o enterro do cachorro e o gato que defecava dinheiro, tá certo? Lembrando, atenção, que no filme que foi lançado, né, que é bem conhecido, aí tá uma cena, né, do João Grilo e do Chicó, tá certo? Do Alto da Compadecida, que foi editado há alguns anos, ok? No filme, existem algumas modificações com relação à obra original do Ariano Suassuna. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, aquele romance que haverá entre Chicó e Rosinha não existe no livro. Outra coisa também, atenção, escuta. Eu tenho no livro a presença de um personagem extremamente importante para a construção das tramas, da apresentação dos personagens e a própria estrutura também que se dá em tom armorial, que é a figura do palhaço, tá? O palhaço, ele apresenta, viu, gente, a peça. É ele que tem que faz a análise, é ele que faz as transições entre as partes, tá? Então, a figura do palhaço que traz à tona a ideia do picadeiro, a ideia do circo, tá bom? É algo que foi, assim, subtraído do filme, ok? Então, se tomar cuidado com esses detalhes, porque às vezes nas provas de vestibular, eles colocam para vocês se confundirem. Então, essas passagens, né, que estão aí relatadas, elas são resgatadas do romanceiro popular de Leandro Gomes, O Enterro do Cachorro e a história do cavalo que defecava dinheiro. Mas claro que o Ariano foi lá e fez uma readaptação, uma recriação dessas histórias populares, tá bom? Também serviram ao autor do ponto de partida para a peça, né? O Castigo da Sabedoria, de Anselmo Vieira, e A Peleja da Alma, de Silvino Pirauá Lima. Quando a gente para, então, para olhar o Alto da Compadecida, nós percebemos o grande recorte, né, e as grandes conexões, e em igual atenção, em igual relevância e importância que Ariano fez, né? Na hora de realmente construir, fazer um tecido da obra, né? Construir um texto em que essa tessitura que foi feita, né, entre o erudito e o popular, o Nordeste, aparecesse, é algo bem, né, equilibrado na obra. Agora, uma coisa que a gente precisa apontar, ok? Como é um auto, gente? Um auto é uma peça teatral com fundo religioso e crítica social. A intenção moral da peça, como auto de influência vicentina, revela a presença de um catolicismo, tá, ligado aos valores mais tradicionais do povo nordestino, que em sua grande maioria tem essa crença, e obviamente o autor traz das suas crenças, da sua formação, entendeu? E das suas lembranças de infância das conexões com a sua família, essa questão da crença na Virgem Maria, não é? De acreditar no poder da santa, de observar as relações, inclusive com essa questão do livre-arbítrio, não é? O jogo ali entre o demônio e Cristo, não é? Então, todos esses elementos bem típicos de um julgamento celeste que aparece ali na obra, não é? E que fazem parte do ideal que as pessoas têm do pós-morte, tá? Dentro da crença aí católica, tá certo? Cristã, de que após a morte haverá esse julgamento ou, né, as pessoas serão direcionadas aos locais que lhes cabem, perdão, em virtude de seu comportamento na Terra. E outra coisa que é bem interessante, percebam que João Grilo e Severino, tá? Eles, no filme principalmente, já que é algo que fica bem aí na memória, né, de vocês, percebam que eles escaparam da condenação ou até mesmo do purgatório. O João Grilo acontece o quê?
ele tem a permissão de voltar à vida. E o Severino não foi para o inferno, embora fosse um cangaceiro. E ao mesmo tempo você percebe que o homem da igreja, tá? No caso, a representação ali com o padre, com o bispo, né? E o sacristão, porque no livro também temos o sacristão, certo? Eles são pessoas que são condenadas ao purgatório, não é? Por suas ações aqui na Terra. E aí começa a crítica à igreja, não é? Essa questão da imoralidade dos atos da igreja, tá certo? É uma crítica que a gente também via no discurso de quem? No discurso de Gil Vicente, galera, certo? Veja que ele traz a infidelidade dentro do casamento, aí traz a história do patrão, tá certo? Que condena seus trabalhadores a um salário de miséria ou a uma vida de exploração, tá certo? Então, a mão de obra de João Grilo, de Chicó, como funcionários lá do padeiro, né? Então, ele é condenado também por essas suas ações, tá certo? A sua esposa pela infidelidade, a imoralidade dentro do casamento, né? Então, ele sai fazendo um recorte de várias questões sociais para nos apresentar. Vejam quantas coisas são criticadas dentro dessa obra, minha gente. A quantidade de problemas é imensa, né? Você realmente tem uma obra de caráter extremamente crítico, uma obra que Ariano realmente resgatou grandes questões do povo nordestino para poder fazer essa discussão com a gente. E foi uma coisa assim maravilhosa, né? Eu sou realmente meio que, digamos, suspeita para falar. Então, só para a gente sintetizar e finalizar essa aula, o Autocompadecida, certo? Ele revela a exploração do homem pelo próprio homem, como falei para vocês, as relações injustas de trabalho, a miséria, a fome, a luta pela sobrevivência diária. E aí, nessa luta pela sobrevivência, muitas vezes o cangaço na figura de Severino foi vista como ele foi fruto do meio, né? Uma criança que viu seus pais sendo assassinados pela milícia e acabou entrando para o cangaço como uma forma de sobreviver. Então, ele foi fruto daquilo tudo, né? Então, entra a ambição do clero, o coronelismo, né, na figura do coronel da região. Veja que ele manda em tudo. Todo mundo teme o poder dele. O poder do dinheiro é algo também que aparece, né? Uma crítica aí bem forte, tá certo? Tanto na ambição do clero, como pelo lado do padeiro, que é mesquinho, tá certo? Com seus funcionários. Enfim, gente, é realmente uma obra recheada de problemáticas sociais para a gente abordar. Espero que vocês tenham gostado e fica aí a dica para ver o filme O Alto da Compadecida e, claro, se divertir e aproveitar. Pega o balde de pipoca! Simbora! Um beijo, meus amores! Estudem Ariano, complementem, conectem, tá certo? Com o Gil Vicente, para a gente poder detonar, ficar bem afiadinho para o vestibular. Depois o bate-papo será sobre a outra grande obra, não de Ariano mais, mas de João Cabral de Melo Neto. Vamos falar sobre Morte e Vida Severina, um alto de Natal pernambucano. Beijo, galera!